tem muito espaço, a gente não tem muito espaço, então pode ter a circulação de pessoas aqui, da família, latido de cachorro, de gato, canto Na de boa. passarinho, visita, vizinho. Sem crise. Na boa. Tranquilo, Wilson. Muito bem, então, um bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? Nós estamos reunidos mais Às uma vezes, vez, hoje, 7 de novembro, o Coletivo Cegueira e Solidariedade está recebendo aqui o Wilson Luiz Correia, para a gente contar um pouquinho para o Wilson sobre o histórico aqui do grupo, né? Esse grupo passou a se reunir com a chegada da pandemia, então nós costumamos dizer que a pandemia se apresentou como uma oportunidade para nós, né? Já que nós estamos aqui em várias regiões do estado, temos a Cris, que está aqui conosco lá do Rio Grande do Sul, tem pessoas de várias regiões, então acabou se tornando uma possibilidade da gente se reunir na Ágora Virtual para discutir as temáticas vinculadas aí às questões sociais. Então, um pouquinho da formação do Wilson, depois se faltar alguma informação, você pode complementar aí também, Wilson. O Wilson Luiz Correia ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Contestado, UNC, em 2014, com experiência nas áreas de Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Então, tem pós-graduação em Comunicação e Jornalismo Social e Religioso pela UNOESC, do campus Videira, e também essa formação em convênio com a Diocese de Caçador. Mas nós sabemos, embora não esteja aqui no Lattes, mas nós sabemos também que o Wilson desenvolve um trabalho como líder comunitário, né, na comunidade de São Cristóvão, aqui em Três Barras, no Planalto Norte Catarinense. Então, a nossa fala de hoje ela está intitulada como A Comunidade Unida Transforma. Então, Wilson, sinta-se acolhido, seja bem-vindo aí ao Coletivo Cegueira e Solidariedade. eu que agradeço aí, professor Rege, pelo convite, né, ao professor Sandro e demais por ter convidado a participar do Cegueira e Solidariedade, do coletivo Cegueira e Solidariedade, e agradeço também, já elogiando o trabalho que vocês vêm desenvolvendo nesse trabalho associado, esse trabalho de formação intelectual e importante, né, para fazer uma discussão política boa. E a pandemia também, que tu falou, né, a gente vinha num trabalho desenvolvendo, a gente começou na Associação de Moradores esse ano, estava embalada e chegou a pandemia. Mas, assim, da minha especialização em comunicação social e jornalismo religioso, né, a minha graduação que eu fiz, terminei ela em 2002 na UNC, com várias pessoas, professores renomados aí, o professor Sandro, o professor Walter, e foi uma escola para mim que eu achava que sabia muita coisa por já fazer parte do movimento social, mas eu vi que eu não sabia, que eu precisava estudar, precisava ir buscar informações para mim não ser um papagaio, só transmitir aquilo que um falava e você acabar falando só repetindo. Então, daí terminei minha graduação e fui encaminhando. Tive a felicidade de fazer uma especialização e esse ano aí a gente começou, o ano retrasado, começou a desenvolver um trabalho social aqui no bairro. Eu fiquei muito tempo, sim, só mais na área um pouco teórica, e a partir que a gente começou a um convite do professor Marcos e também da irmã Cleudes, que fazia parte da Associação de Moradores, eu fui lá, participei umas vezes, e daí ela jogou uma responsabilidade muito grande na nossa mão, que eu, na verdade, acabei até ficando com medo. A gente acabou conhecendo ela assim no Projeto Rios. Então, o Projeto Rios, eu participei do encontro em 2018 na Diocese de Caçador, com o professor Luciano Henck, se não me engano o nome dele, que é um professor da UFSC, e ele falou sobre a importância da água, das nascentes, e contou como que é o funcionamento do rio, como que o rio funciona. Eu fiquei admirado, cara, com essa atividade que aconteceu de eu participar. E ele contou as árvores, quase que a gente tem já claro, né, que as águas elas seguram os barrancos dos rios. Já as curvas, eu já não sabia que as curvas elas já existem, a natureza já existe, que é para quando a água ela vem muito embalo, ela vem com muita força, e as curvas que tem, ela ajuda a segurar os embalos da água.
quando você degrada, que você degrada o meio ambiente ali, que você tira as árvores, o rio ele vai se abrindo as laterais dele. Os mangue, que existiam muitos mangue, né? Nosso bairro São Cristóvão aqui hoje, até esse tempo eu fiz um vídeo que eu também faço um curso de Fórum Social de Mudanças Climáticas, e eu acabei fazendo um vídeo do Rio Canoinhas, que desde o Rio Canoinhas até aqui no Alto do Múcio, aqui era tudo mangue. Onde que eu moro, aqui era tudo mangue. Então, se você imaginar a quantia de água que tinha com o mangue, o papel do mangue é segurar a água, e quando acontece esses lances de estiagem, o mangue vai soltando a água para o rio de volta. Vai soltando. E então você vê a quantia que a degradação do meio ambiente já foi estruturada, e isso eu aprendi no curso. Então, qual que era a proposta, né? Qual que era a proposta para encaminhamento, né? Para encaminhamento, o que a gente poderia fazer na nossa cidade. Então, participou eu, o professor Marcos, que é professor de capoeira aqui do bairro São Cristóvão, que desenvolve um trabalho com as crianças, e o professor Jefferson. Professor Jefferson. Então, a gente foi nós três participar lá em Caçador. E daí, então, o que era a ideia da proposta depois da atividade? Era a gente desenvolver um trabalho, porque o que foi falado, e eu concordo plenamente, porque se a gente for bater de frente direto com uma empresa, com uma multinacional, nós somos pequenos, não vamos nem conseguir, porque se você tem um advogado, eles têm os 30 advogados, fora promotor e tudo que eles têm para defender o grande sistema econômico. Então, nós seria pequeno. Então, qual que foi a ideia? Era cuidar de 500 metros de cada do rio. Como nós temos o Rio Canoinhas aqui, cada cidade, a gente se prometia em 500 metros você preservar ele, cuidar, manter limpo e cuidar daquele espaço. E nesse intervalo, eu saí, tomar um café e fazer minhas paradas aí. Aí, o Jefferson e o professor Marcos comentaram, vamos fazer no Valetão. Quem conhece o nosso bairro aqui, o Reis conhece, né? A Avenida Abraão Múcia, você entra direito, tem o Valetão, e liga lá no Rio Canoinhas. Eu faço o gesto aqui, porque aqui tá fácil para mim falar aqui, fazer lá. Mas então, ele liga, né? Ele dá quase 1 quilômetro. Ele liga o Valetão, ele passa ali. Só que antes tinha pássaro, tinha água. Eu faz mais de 30 anos que moro aqui no bairro. Então, eu só, vamos fazer no Valetão. Eu, na hora, assim, não concordei muito, mas só que a ideia era essa mesmo, essa ideia que foi fundamental. Porque a entrada que entra no Valetão, que vai para Marcílio Dias, que você plantar árvores, segurar o barranco do rio, se eu pudesse, eu não tenho todo o conhecimento assim, tecnológico, tudo, senão eu poderia fazer que nem tá rolando vídeo, essas coisas, dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né? Mas é bonito. Então a gente pegou, daí a gente precisava de apoio, porque a gente tinha a ideia, mas não tinha as pessoas certas. Então a gente foi na Polícia Ambiental, foi no IBAMA, foi na IPAGRE, e daí, na IPAGRE, os apoiadores nossos mesmo, eu peço desculpa que a gente tem que tomar cuidado que a gente vai falar, né? Mas não são muito órgãos públicos aí que apoia o trabalho, não. Acho que tem muita instituição pública aí que não está muito preocupada com o meio ambiente, o mais é para colocar o nome mesmo, para servir de quadros. Daí, vamos lá na IPAG, o senhor atendeu nós muito bem, né? Esqueci o nome dele, e ele falou assim, olha, eu queria muito ajudar vocês, estou até com a minha perna machucada, mas o trabalho de vocês é muito lindo, que vocês querem desenvolver. Fui eu, o Marcos e o professor Abel, graças a Deus, só estou rodeado de professor, né? Professor, padre, freira, louco e pescador. Só as pessoas aí. Aí a gente foi lá, né, cara? Foi lá, o senhor, né, falou assim, ó, eu queria ajudar muito, mas não posso, mas eu vou indicar para vocês. Vão lá no IFSC. Aí foi no momento certo, irmão. Chegamos lá no IFSC lá, eles chamaram o professor Lauro, que faz parte da
faz parte que defende o IBAMA ali, né, mais da floresta mesmo, convidou nós para participar e disse para nós, né, ó, vocês não devem plantar agora em julho, porque em julho se vocês plantar, vai morrer tudo essas árvores, porque agora elas estão em dormência, já foi falando as palavras técnicas assim, e o modo de fazer é assim, quais árvores você vai plantar, já fez o desenho, já colocou exemplo que ele participou em Atalanta, quem tiver o privilégio de conhecer o trabalho desenvolvido lá em Atalanta, um outro que ele desenvolveu, e daí o certo é vocês fazerem no dia 21, que é o dia, acho que é dia 21, o dia da árvore. Eu não posso, pode ser o professor, pode, de repente, mas eu acho que não sei se é dia 21 de setembro, mas eu acho que... E nesse dia, a gente se programou, conseguiu mobilizar, conseguiu as mudas, né, que a gente conseguiu, meu cunhado conseguiu lá em Monte Castelo, Monte Castelo, do Fato, as mudas de árvore, 300 mudas de árvore, o cara não cobrou de nós, né? Aí conseguimos o professor Sandro também, que é do Senai, mora aqui no bairro também, que é diretor do Senai, tem muitos, foi lá buscar com a gente, mobilizamos. No dia 21, colocamos mais de 150 pessoas no valetão plantando árvore. As crianças, as famílias, fizemos, acho que quase medimos, né? O professor pediu para medir quantos metros dava. A forma de fazer em triângulo, né? Daí as mudas de árvore, né? As árvores nativas, pitanga, cerejeira, ipê, 5 espécies de muda a gente plantou. E aí a gente foi, e esse trabalho é o que foi alavancando a confiança da comunidade. Porque a partir desse trabalho, as crianças da capoeira começaram a cuidar, a irmã Creudes levou as crianças do projeto dela, as famílias passavam nos domingos, nós ia lá fazer as manutenção, cortar, fazer as coroas, ajeitar, as famílias passavam, elogiavam o trabalho, tiravam uma foto, a criança plantava, via plantando, ajudava a cuidar, e foi esse projeto que levou a confiança das pessoas para nós assumir a Associação de Moradores do Bairro. A irmã Creudes, ela falou assim para nós falou assim para a gente nesse dia que ela foi embora para Chapecó, e ela falou assim, ó, porque sabe que uma associação de moradores, ela tem eu nunca imaginei isso, e eu acho que eu não me vejo como um líder, como uma liderança, mas eu percebo assim que ela consegue fazer muita transformação, porque ela é usada muito como vínculo político. Você consegue perceber assim que muitas dessas instituições são usadas partidariamente, elas não estão sendo usadas para desenvolver um trabalho. E aquele prédio ficou, um prédio, 2 andares, sim, então essas pessoas participavam, porque a gente começou a participar da Associação de Moradores como membro, né, da associação, só que você não poderia, quando a primeira palavra nossa ali, que a gente, tem que cobrar aqui o valetão, a calçada, tal, começamos a cobrar, o guri, que era o representante, já falou assim, não, mas ele não pode, porque a mais da metade do pessoal da associação participava da prefeitura. E daí foi que aconteceu, aí de repente nós conseguimos adentrar dentro da Associação de Moradores, a irmã Creudes pagou as dias, foi embora, acreditou no nosso trabalho, confiança, cara. Quero agradecer até hoje a confiança enorme. Eu fiquei com medo, né, pessoal, Wilson, tem que ser o presidente da Associação de Moradores, o Marcos falava, né, tal, mas eu, cara, não tô muito afim, cara, tem o Projeto Rios, tem isso, tem tal, tô pensando em fazer um mestrado aí em geografia, e, cara, fiquei com medo, na verdade, na real, fiquei com medo mesmo, porque daí a irmã Cleusa chegou assim, no treino de capoeira, né, chegando assim, ó, eu tô indo embora, confio em vocês, acredito em Deus, que Deus vai iluminar vocês, eu vou deixar a chave para vocês aqui, que é chave grande, né, porque é 2 andares, tudo, vou deixar a chave para vocês aqui, falei, meu Deus, cara, eu passei Natal, eu não sei, cara, como é que vamos topar esse negócio, compromisso aí, né, aqui dentro do bairrão, né, e tal. Mas aí, cara, a gente entrou, tivemos apoio, e estamos desenvolvendo um trabalho, cara, o Projeto Rios ali desenvolveu, e as pessoas têm procurado, esse Projeto Rios que eu falo, né, que ele que alavancou
esse trabalho, as pessoas acreditaram na Associação de Moradores. Aí a gente começou a fazer o papel do meio ambiente, da limpeza, né? A gente já pegou a Associação de Moradores, se reuniu em fevereiro, fez a limpeza do Valentão inteiro, as mulheres, as pessoas da comunidade, as pessoas da Associação de Moradores foram lá. Eu não pude participar, mas como o nosso grupo tem muitos líderes, né? Boa parte das pessoas são líderes, são lideranças. A gente vai para outras atividades e outras pessoas assumem. Foi feita a limpeza, né? Foi falado com o coletor, ele para ir buscar, para ir estar junto. Esse material foi vendido para gerar uma economia. Falamos da importância do meio ambiente, a comunidade apoia. E esse foi o nosso primeiro trabalho. Aí a gente pegou ali a ponte né, quem mora em Canoinhas, Três Barras, passando o bairro, passa a ponte de Marcílio Dias. A água ali foi feita a ponte, né? Porque antes era de madeira, depois foi feito ela de concreto e as vias que você passa. E tem as vazões de água, mas a prefeitura não limpa, nenhuma limpa. O guri lá, o Márcio, né? Falou assim, ó, vamos fazer isso, vamos limpar lá, vamos pegar as enxadas, vamos limpar lá aquela parte e tal. Eu falei, não, vamos nessa, estamos juntos, né? Tudo que tiver de ideia, não tem como matar uma ideia, estamos juntos, vamos lá. No sábado, só eu, o professor, era 9 horas, eu e o professor Marco, chegamos lá, olhamos aquela ponte, né? Que daí você tinha que limpar tudo o pó que fica, né? Por isso que a água fica no meio do asfalto, não saía. E fomos, velho. E eu com o Marco, só nós dois, né? E falei, puta, Marco, só nós dois, mas estamos aqui. E o cara, eu acho que é mais louco do que eu, cara. Porque ele falou assim, nós vamos limpar, Bugica. Vamos limpar essa ponte aí e vamos deixar ela varrida. Cara, e peguemos 9 horas da manhã ali, comecemos a limpar aquela ponte, cortadeira, inchada e carrinho, porque eu levei umas árvores para plantar, levei carrinho de mão, tudo. Cheguemos ali, deu meu dia, bateu o sol, cara, e nós vamos entregar a barriga, Bugica. E foi, daí veio um outro, apareceu o Márcio, daí apareceu, veio com a caminhonete, trouxe o almoço para nós ali, para 3 horas terminei, meu irmão. 3 horas não tinha mais, aquilo dali repercutiu, velho. Aquilo dali, o pessoal começaram a bater foto, elogiar o trabalho, porque esse não é o trabalho nosso, né? Esse é o trabalho do órgão público de fazer, e daí esse trabalho desenvolveu, velho. E daí nós limpando ali, passou uma outra guria, que é da Associação de Moradores, deu a ideia de fazer o Cine Família. Eu falei, não, tamo junto, pode, se você se prontificar de do data show, tal das coisas, ver o filme, nós vemos o espaço, fazemos ele acampar, colocamos as crianças e fizemos o Cine Família. Com o filme do Rei Leão, fizemos no pavilhão da Igreja de Santo Antônio ali, no verão, né? O professor Sandro arrumou data show, arrumamos espaço, arrumamos banco que tem a igreja ali, a estrutura que tinha, fizemos Cine Família, também repercutiu. Aí chegou a pandemia, né? Chegou a pandemia, a gente ficou mais na retaguarda, porque o bagulho é louco, né? E é preocupante mesmo, né? A questão da saúde, e nós temos que aceitar respeitar nossos líderes, né? Os nossos mestres, né? Porque se os nossos mestres falaram que é para a gente ficar em casa, se cuidar, a gente ficou porque tem que respeitar, e continuamos respeitando os nossos mestres. A irmã Creuza, os professores, os pais, o padre, as freiras, que são, para mim, que são os meus mestres, né? Porque as pessoas que, quando a gente passa por dificuldade no movimento, é para eles que eu vou pedir conselho. Então a gente ficou, e daí deu uma acalmada e a gente começou. Daí começou a desenvolver a casa da Dona Flora aqui, que é dentro do bairro, a casa da Dona Flora aqui, que é dentro do bairrão aqui, e precisa, a casinha dela precisava de estruturar, nós fizemos um vídeo, fomos atrás de recursos, começamos a construir. Aí as pessoas que eram excluídas da comunidade, né, que a gente mora aqui, a gente conhece, que são esses que começaram a participar junto com nós, passava a sentar um tijolo, passava a colocar uma areia, passava a ajudar a descarregar o caminhão. A comunidade, o comércio local começou a apoiar, e levantamos uma casa, construímos, e tem mais família, um banheirinho que a gente vai precisar fazer. Hoje a gente já está fazendo um trabalho até em Canoinhas, porque esse processo, e quando a gente fez os vídeos, só que conhece o bairro quem mora no bairro. Quando a gente faz os vídeos, não é porque a gente
quer expor as pessoas. A gente faz porque a gente quer ter a transparência do que é aquilo que a gente está fazendo. Se o comércio ele doou um pacote de prego, é mostrar que aquele pacote de prego está sendo colocado na casa. E se a família doou tanto, então, para ver a transparência, e essa transparência que começou a dar certo, porque nós vamos para Canoinha, as pessoas doam as coisas, a gente arruma um guri se prontifica a pegar a caminhonete dele, a caçamba que ele tem, o carro, para ir buscar, entregar para outra família, sofá, tudo que a gente vai ganhando, a gente vai já colocando na comunidade, e vai pedindo o apoio, e estamos juntos, né? E isso tem dado grandes resultados para o trabalho da Associação de Moradores. Agora a gente, a escola técnica, uma universidade veio procurar nós para fazer cursos profissionalizantes aqui dentro do bairro. Já tem mais o EcoAr, do professor Alceu, que também vai, talvez, nós desenvolver todos os trabalhos, porque nós centralizar todo o nosso trabalho aqui dentro do bairro. Tudo aqui dentro do bairro mesmo, para a gente poder fazer o comércio local e desenvolver. Mas é isso aí por enquanto, mas... Por fim, né, é esse trabalho que a gente pretende estar desenvolvendo. As pessoas têm procurado, tem dado certo, as pessoas têm acompanhado, têm curtido, têm compartilhado. A gente consegue perceber assim que você nunca deve matar a ideia das pessoas. Às vezes as coisas não acontecem por causa da própria exclusão social. Porque às vezes a pessoa que tem muito mais conhecimento, ela não dá valor para a ideia da pessoa mais simples. E às vezes essa pessoa mais simples é a ideia revolucionária. Porque tem muitos que vão simplesmente chegar numa reunião e elas vão simplesmente falar e expor, mas elas não vão fazer. E essas pessoas não, elas fazem, elas falam e elas falam. Então essa pessoa assumiu, vamos fazer a limpeza lá, não, estamos juntos, a gente vai, e ela vai, se prontifica, vai, se transforma, você dá liberdade para a pessoa, ela se torna uma liderança. E você consegue ver o potencial de cada pessoa. Vamos fazer o Cine Família, a gente faz o Cine Família, vamos fazer a limpeza, a gente faz a limpeza, as pessoas assumem compromissos no dia das crianças, nós fizemos uma distribuição de balas e doces para as crianças aqui no bairro. E nesse dia 12 de outubro, meu pai sempre fazia um almoço aqui em casa, com a família, né? Para eles, os pais, a gente sempre é criança. Então, ele faleceu ano passado, né? E esse dia 12 eu me comprometi a sempre estar fazendo um trabalho social com as crianças, distribuição de bala, porque... E eu cheguei cheguei no comércio ali do amigo meu, que é o Darcy, falei para ele assim, Darcy, no dia 12 a gente vai fazer um... Não, Bujica, mas eu estou junto com você, cara, vamos fazer assim, porque como eu lembro do tempo que eu era criança, nós corria atrás do carro pegar bala, era a maior festa, divertimento. Então, vamos fazer assim, pode contar comigo. Veja o dia bem certo que nós vamos lá e compramos as balas e os doces. Eu fui lá, o Guilherme foi lá, comprou muitos. A comunidade se uniu, a Sandra, o pessoal, o Márcio, o Marcos, o pessoal da Associação de Moradores foram atrás. E eu falei assim, olha, nós temos que colocar 2.000 cestinhas de doce e bala para as crianças. Não, mas não dá, 2.000 cestinhas não dá, nós fazemos ali, nós conseguimos 300. Não, mas vamos colocar 2.000, e não abaixei. Eu só trabalho com número alto, e é isso mesmo. E fomos lá. Cara, se você não posso passar as fotos aqui, mas quem quiser acompanhar no meu perfil lá do Facebook, o Wilson Luiz Correia, vai ver. Lotou aquela mesa de bala, cara, no sábado, assim, que nós fizemos no domingo, né? Era o dia Nossa Senhora Aparecida, no domingo, o rei estava cantando lá. Mas lotou assim a mesa, assim, de bala, pacote, pirulito. Nós fizemos mais de 1.500 cestinhas, irmão. De a quantia que a comunidade e o pessoal ajudaram o projeto. E daí, no dia de entregar, eu fiquei até preocupado. Puta merda, e agora? Como é que algumas pessoas não vão participar? Como é que nós vamos entregar tudo isso aí? E
chegamos lá, né, cara, o Márcio, um grande amigo nosso aqui da comunidade, o, Cédio, da caminhonete dele, né, as mulheres assumiram ficar na base ali no Santo Antônio, ali entregando balas para crianças, e nós saímos de tarde distribuir. Nós achava que porque é ruim umas pessoas e não receber e outras não. E a gente conseguiu distribuir no bairro inteiro, velho. Conseguimos colocar aí balas aí, pirulito para as crianças, assim, ó. E tivemos que, no final, assim, tivemos que jogar, porque nós não vencia mais, mano. Multiplicou, foi aquela passagem que Jesus Cristo contou ali, que multiplicou os pão e os peixes que sobrou, e aconteceu isso com nós, e cada vez mais vai multiplicando. Mas você, isso, o papel, eu acho que o papel da liderança é você não se achar como um líder. O papel da liderança é todos nós ser liderança e as pessoas ver o potencial que cada um tem. E cada um tem o potencial, e a partir que você incentiva as pessoas nesse potencial que ela está junto com nós, ela está junto no trabalho. Mas, por fim, Bacana, Wilson. Bacana, obrigado pela tua explanação, relatando um pouco aí do... Eu sei que isso é só um pouco do trabalho que o Wilson realiza, porque eu acompanho aqui o que ele faz e eu vejo semanalmente aí ele preocupado em ajudar as famílias aí do bairro. É o chão da comunidade, né? O Wilson está no chão da comunidade, ele conhece como ninguém, já mora há muito tempo na comunidade e sabe, reconhece as principais fragilidades, né? Os principais problemas que são enfrentados. Bom, nesse momento, então, eu deixo a palavra aberta para que os demais membros do Cegueira e Solidariedade possam fazer as suas considerações, tirar suas dúvidas aí sobre esse trabalho comunitário e o que representa isso para nós, né, aqui nesse momento que nós vivemos. Oh, Professor Jairo, fique à vontade, professor Jairo. Quem pediu a palavra aí? Pode ser comigo? Tá. Pode ser. Então, Wilson Luiz, satisfação, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no nosso grupo Cegueira e Solidariedade, que o acolhe com muita alegria, sinta-se muito bem entre nós, tá? E satisfação conhecê-lo virtualmente, porque eu já vi os seus vídeos no canal aí, né, e outros meios, mas é a nossa primeira aproximação. Parabéns pelo teu trabalho, e o Ayrton talvez poderia me ajudar. O termo adequado para esse cidadão poderia ser denominado de intelectual orgânico. É isso, Ayrton, porque ele é um estudioso e ele é um cara que também, vou usar o termo, põe a mão na massa, né? Faz acontecer. É das pessoas que fazem. Isso é muito importante. Muitas vezes eu me sinto culpado em alguns momentos porque a gente fica mais no andar da academia, por conta que a gente tem que cumprir horários, né, Reginaldo e Camila? A gente tem uma estrutura toda, tem uma pressão, tem que fazer isso, tem que publicar isso e aquilo e tal, e a gente não vai para a sociedade. E quem tem essa possibilidade de fazer esse meio campo, interagir com a sociedade, isso é fantástico, isso é belíssimo. E aí você aprende a teoria e também materializa ela na prática. É isso que você fez aquele curso dos rios ali e tal. Isso é fundamental. E assim como você falou dos mangues, Wilson, os banhados, por exemplo, banhados foram destruídos historicamente, foram drenados. Os banhados, assim como os mangues, são considerados como esponjas, né? Eles retêm a água e depois liberam gradativamente. Então, evitam enchentes, né? Abastecem as águas subterrâneas, dos poços escavados, das nascentes, das fontes, dos próprios rios e assim por diante, né? Mas que a lógica da ocupação do espaço, tanto no rural, os caras transformaram os banhados, aplainaram tudo aquilo para fazer lavoura, né, para as máquinas passarem por cima. Nas cidades, então, foram drenados. Na verdade, acabamos com os banhados, que são
grandes alimentadores de água e assim por diante. E não só isso, por exemplo, a reprodução da vida aquática, né, que ocorre nos banhados. É a rã, é o sapo, e que eles também estão aí desempenhando uma função muito importante como reguladores do ambiente, né? Comendo mosquito e assim por diante. Agora, quando você não tem mais isso, aí há uma reprodução desenfreada de outras espécies e assim por diante. Há um desequilíbrio. Uma outra ação, ó, plantar árvores. Pessoas que plantam árvores são pessoas fantásticas, né? A gente não tem a dimensão o que uma árvore, apenas uma árvore, representa. Eu costumo dizer que uma árvore é uma espécie de um funil, né? Quanta água que ela capta e ela traz para o solo, em um sistema de infiltração assim, fantástica, né? Com cadência e com uma infiltração vá para a profundidade. Então, uma árvore. Mas não é só isso. Uma árvore é sombra, é flores, é frutos, promove a interação com a fauna, não é verdade? Porque ali é o abrigo dos pássaros. Então, apenas uma árvore. Muitas árvores, além delas sequestrarem o gás carbônico e transformarem em ar qualificado, né? E assim por diante. Então, quem plantam árvores? E aí, a função da mata ciliar, vocês estão aí agindo ali, plantando ao longo dos rios, né? Eu costumo dizer, né? Mata ciliar tem aquela função, assim como os nossos cílios dos olhos têm, né? Que é proteger os nossos olhos. Eu costumo sempre dizer que certo deveria ser mata sobrancelha, e não mata ciliar. E preferencialmente que nem as minhas, né? Que tem muita sobrancelha. Então, quanto mais sobrancelha, quanto mais protegemos os olhos, né? Mais protegemos os rios. E os rios, né, são tudo. De onde é que vem a maior parte das águas consumidas pelas populações urbanas, principalmente urbanas hoje no Brasil? Vem dos rios. E a nossa lógica é de destruição dos rios. Impressionante. O pessoal do campo dele veneno, né? Como se fosse uma coisa. Verdade? Aí nós temos um processo de erosão. O Brasil tem um crime de lesa pátria contra si mesmo. É um dos países que mais perde solo do mundo. Aliás, dia 15 agora de dezembro, dia 15, é Dia Internacional dos Solos. 1 centímetro de solo, às vezes, demora 200, 300 anos para se formar 1 centímetro. E nós, dependendo de solos expostos a processos erosivos, né, nós perdemos muito solo. E esses solos vão para onde? Vão para dentro dos rios. Aí acaba com a vida aquática, né, e ocorre o chamado processo de assoreamento. E aí vão gerar inundações e assim por diante. Então, quem planta árvores, principalmente ao longo dos rios, porque, infelizmente, houve todo um sistema de ocupar até próximo, em cima dos rios. Quem planta árvores, meus fortes e longos aplausos. Tá? São pessoas que plantam vidas, né? São pessoas comprometidas com a vida. Tá? E parabéns também, Wilson, por vocês envolverem as pessoas. Tá? A gente costuma dizer assim, dar esse empoderamento, empoderar as pessoas, para as pessoas sentirem-se parte do processo, né? Então, isso é belíssimo, belíssimo. Continuem com esse trabalho de vocês, tá? Uma pergunta. Essa irmã Cleudes é uma irmã que pertence a uma comunidade religiosa, uma congregação, possivelmente, né? A irmã Cleudes, ela é das missionárias. Isso. Da igreja, acho que é Marista, é da igreja católica. E são mais comprometida mesmo com o trabalho social, o trabalho mais popular mesmo. E ela foi para Chapecó, né? Mas essa igreja missionária. É da igreja católica. Sim. Eu pergunto agora eu não consigo dizer assim
qual que é o nome, bem não me A vem na memória, congregação, mas tá, ela tudo faz bem. parte da Igreja Católica. Puxa, E ela foi uma das incentivadoras do Projeto Rios. Ela, no dia, ela tem o Projeto Esperança, né? Projeto Esperança, hoje é Esperançar, que mudou o nome, mas a irmã Cleudes era uma irmã que ela ficou 5 anos no bairro, 5, 6 anos, e ela morava dentro do bairro, tudo que o pessoal precisava, né, procuravam ela era uma moradora aqui de dentro do bairro, poderia morar em outros lugares, né, no convento, mas ela, por preferência, morava dentro do bairro, e a gente teve a felicidade de poder conhecer ela. O, o projeto Rios, ele nasceu na Espanha, né? Ele nasceu na Espanha, se estendeu para Portugal, e a ideia mesmo do projeto Rios é trabalhar, é preservar as nascentes e os rios, porque hoje no Brasil, mais de 97% da água são água salgada, né? E apenas 3% são água doce, né? E eu já vi comentários aí que, de repente, um copo de água desse que você vai tomar, mais tarde vai custar a mesma coisa que um preço de um uísque. Porque a água ela vai ficar escassa, né? E se a gente não cuidar e não preservar, vai ser mais dificultoso ainda a gente sobreviver no planeta. Hein? Ele, um relato assim, do projeto Rios que a gente fez agora em setembro, no Dia da Árvore, que teve junto com nós o Padre André, ele comentou, né, que o trabalho do projeto Rios, ele conseguiu, tem exemplos de trabalho já que eles conseguiram despoluir rios parecidos com o Rio Tietê, em São Paulo, esse projeto conseguiu restaurar de volta o rio. Então, ele é um projeto muito grande, esse projeto. Obrigado, Wilson. Obrigado, professor Jairo. O professor Jairo também semanalmente está discutindo nessas questões ambientais. Eu acho que é fundamental assim o trabalho que ele realiza nos jornais locais aqui no Planalto Norte, lá em Concórdia também, trazendo esse debate para a sociedade, né, da importância das águas, da importância dos rios, assim como também o Wilson faz aqui no chão, né, da comunidade do São Cristóvão. O professor Ayrton, que é nosso fariseu aqui do Planalto Norte, também se inscreveu para falar, então passo a palavra ao Ayrton. Obrigado, Regi. Bom dia, Wilson. Quanto tempo? Ô, beleza, tranquilo, Ayrton. Sabe que eu não moro mais em volta aí. Canoinhas. Né? Eu não estou Certo. mais morando em Canoinhas, mas eu também acompanho as tuas postagens ali no Facebook e me faz lembrar quando eu fazia esse tipo de trabalho também, eu fui muito envolvido. Eu já fui, Gratificante. eu já fui, participei de grupo de futebol, associação de moradores, né? O grupo da igreja, que você também conhece, né? Quando o tempo que eu trabalhava Conheço. na igreja. Me lembro, Né? conheço. Não. E, O primeiro contato nosso foi na igreja, né? Me sim, lembro que sim, foi mais de 10 anos. faz algum tempo já. Então, assim, o que você faz, né? Remete aquilo da praxis marxista, é pensar e fazer, né? Você não basta só pensar, tem que pensar e fazer, e pôr a mão na massa mesmo. E eu sei quanta dificuldade que dá isso, quanto trabalho, para você unir as pessoas, para você, às vezes você faz uma reunião, um grupo, daí um tem um pensamento, outro tem outro, daí tem um que quer se aproveitar, né? Provavelmente você tem isso aí também, em algum momento, um que quer se aproveitar, daí às vezes entra questões políticas no meio, né? Olha, foram acho que uns 20 anos trabalhando nessa área, também, mas nós não trabalhávamos mais com a área da natureza, né? Nós trabalhávamos mais com a área de assistencialismo, ajudar no clube de futebol, não, né? Eu fiz parte do Botafogo, você conhece lá, né? Conheço. Botafogo é famoso, né? E também fiz parte do CAC, né? Do Canoinhas, quando saiu novamente com o Pederiva, né? Também fiz parte da diretoria ali, né? E lá no Altas Palmeiras nós fizemos teve um
um ano que nós fizemos o Natal na praça, né? Iluminamos a praça, eu também tenho fotos ali no Facebook, né? Fizemos uma casinha para Papai Noel, iluminamos a praça, conseguimos arrecadar, como você também faz, dinheiro, né? Raj, mas eu não tinha Flamengo lá no bairro, então daí foi para o Botafogo mesmo. Então, assim, nós conseguimos arrecadar e fizemos ali, reunimos um grupo de pessoas, né? Iluminamos a praça, tudo com doação do bairro. E eu creio que essas doações que vocês recebem aí, o povo de Três Barras tem a mesma intenção do povo de Canoinhas. Se você sair nos comércios, até eles não têm, você não tem muita mão de obra, mas você tem bastante gente que quer ajudar, né? Ou até mesmo nas casas. Canoinhas é bom nisso, e como eu disse, Três Barras também deve ser. É difícil você receber um não. Você pode ir lá na casa, bater, olha, nós vamos fazer tal programa, tal projeto, vamos ajudar não sei o quê, vamos distribuir balas para as crianças, você me ajuda? É muito difícil, Canoinhas é muito bom com isso. Tanto que se vocês fizerem um levantamento das instituições que tem Canoinhas, das associações, a Dosarec, o ACD, tem o Arade, tem a Apoca. Pelo tamanho da cidade, tem enormes instituições de diversas, para assistencialismo de diversas áreas, da saúde, do meio ambiente, dos animais. Canoinhas, se você perguntar o que, não estou vangloriando aqui, né, Canoinhas, mas se você perguntar, tem alguma coisa de assistencial para determinado grupo, Canoinhas tem. E não é demagogia, né? E Três Barras, o pessoal de Três Barras também são desta forma ali. Eu já vi, né, eu vejo que o que o Wilson está trabalhando agora, né? Claro que exige muito esforço, né, Wilson? Exige tempo, né? Exige esforço, né? Da Igreja Católica lá, nós temos diversos grupos, também em Canoinhas, mas era mais voltado ao assistencialismo daquilo que eu trabalhava. A única vez que nós voltemos a ideia para o meio ambiente foi quando, eu não lembro se em 2004, a campanha da fraternidade era sobre água, né? Água, fonte de vida, não, acho que foi em 2004, que no Corpus Christi a gente fazia a procissão relacionada à campanha da fraternidade do ano. Só que daí nós pensamos assim, o nosso grupo ali pensou assim, poxa vida, como que a tradição é pintar serragem, né? Como que a gente vai fazer ali alguma coisa levada à natureza e pintar serragem? Vai ficar uma coisa bem fora, né, da ideia. Daí nós pensamos fazer o caminho por onde ia passar o padre com o sacrário, com o Santíssimo. Fizemos corredor de mudas de árvore, né? Conseguimos 1.000 árvores, né? Depois, quem quisesse, pegava uma mudinha de árvores nativas e distribuímos, né? Nativas, não pinos, nem eucalipto, apesar de tinha os eucalipto no meio, e fizemos esse corredor, né? Mas, assim, depois eu lanço a pergunta, o que eu queria falar que o trabalho do Wilson é um trabalho árduo, né? Sofrido, você pega amizades e também dentro dos grupos de inimizades, porque os interesses, às vezes, entram em contradição, né? Você pode falar. Com a tua fala aí já deu um monte de ideia, já deu um monte de lembranças, irmão. Meu início, né, foi na Pastoral da Juventude do Meio Popular, na Pastoral da Juventude, a PJMP, onde que a maior parte do meu conhecimento foi através da Pastoral da Juventude. E eu, assim, vejo que Canoinhas, ela tem coisas hoje que se tornaram grandes, mas começou com um trabalho lá da comunidade, né? Eu me lembro o teatro que acontece no Salto da Água Verde, pode ser que eu esteja errado, mas eu me lembro quando nós participávamos da Pastoral da Juventude, o grupo de jovens começou a montar o Teatro da Paixão de Cristo e hoje ele se tornou grande, né? Que nem o projeto que você comentou, né, lá no Alto das Palmeiras, da praça, do Papai Noel, que vocês fizeram, ela vem até hoje, né, mas foi um trabalho que começou dentro da comunidade, né? Nós começamos ali,
o teatro lá do Salto, ele começou com o grupo da igreja lá, os jovens da igreja. A primeira vez, eu acho que deu 400 pessoas e depois chegou a 7.000 pessoas, né? Uhum. E aquilo lá no Alto das Palmeiras também, quando nós fizemos, acho que deu umas 300 pessoas, que foi no bairro ali mesmo, depois chegou a 2.000 pessoas também, né? Porque vai... Mas aquilo que se diz, é aos pouquinhos, por exemplo, aquele trabalho que você fez ali da limpeza da ponte ali, né? Começou pequeno, mas você vai ver que aquilo vai se disseminando e logo vai ter um monte, incentiva as pessoas a fazer, né? Ah, eu acredito que no começo você ouve chacota, você ouve risada, né? Você está sofrendo num domingo ali, até às vezes os próprios familiares, poxa, o que você vai num domingo aí perder teu tempo e tal, né? Mas você vai lá e vai suar, sofre, e depois você consegue fazer uma coisa que representa e se dá exemplo e chama atenção, né? Como chamou a atenção da universidade ali, que quer promover um grupo, um encontro aí na comunidade de vocês, né? A comunidade de São Cristóvão é muito forte, né? Eu conheço também, passo por... A nossa comunidade, ela tem muitos talentos. A cidade, o bairro nosso é o que move um pouco a cidade de Canoinhas, que é pedreiro, é carpinteiro, é professor, é advogado, é empresário, e é um povo trabalhador. Porque se você passar num domingo de manhã você vai ver muitas famílias, a família vai estar cortando grama, arrumando um telhado, puxando uma terra, porque é o único dia que tem, porque de segunda a sexta as famílias estão trabalhando, nós precisamos trabalhar, mas no sábado, no domingo as pessoas estão trabalhando, e o potencial que tem nosso bairro, esse tempo conversando lá com o seu Neno, lá no bar do seu Neno, lá perto do Bombeiro, ele comentou que muitos comerciantes hoje, forte em Canoinhas, moraram no bairro São Cristóvão, moraram na Charqueada, Uhum. e se mudaram e construíram comércio em Canoinhas, que são comércio hoje grande, né? Então, o nosso bairro ele tem muito potencial. O que falta é oportunidades, né? Oportunidade. Oportunidades. E é um bairro muito acolhedor, assim, porque eu me sinto muito bem, porque aonde você vai nas famílias, o pessoal traz uma cadeira para você sentar, traz um chimarrão, traz uma cerveja, já fica pro churrasco e já começa a falar de futebol e brincadeira. Nossa, é muito bem acolhido, me sinto muito bem no Sim. meu bairro. Mas é E de daí a gente vai parabenizar. falando, né? A gente vai falando que você... Eu topo, falo assim, ó, se tu tiver afim de... Se você tiver afim de estar junto com nós vamos revolucionar esse bairro aí. Se tiver Muito afim, bom. vamos revolucionar. Só não pode ter medo. Porque se você se acovardar, velho, daí não... Tem que ter coragem. Daí vai. Desanima. Parabéns, Wilson. Então, uma pergunta que eu queria fazer, a Associação de Moradores de vocês, ela tem CNPJ, tudo regulamentado, tudo certo? É feito as eleições, está registrado em cartório, é isso? Porque Tá. hoje se exige isso, né? Antigamente ainda não. Hoje ele é um pouco mais burocrático nessa parte, né? Ela está tudo registrada, tudo, porque você sabe que você pode conseguir algumas coisas através de CNPJ, né? Você pode conseguir alguns recursos. Hoje ela tá legalizada. Ela possui CNPJ, possui conta bancária, tem o estatuto, tá tudo legal. Tá tudo legal. Ela também é utilidade estadual e municipal. A gente conseguiu pegar esse ano, né? E conseguiu regularizar todas essas questões burocráticas aí que tem uma companheira, a companheira Sandra, né, que é esposa do Ider, do Aristides, que vocês conhecem, fez curso aí, também faz parte da Associação de Moradores, e ela vai atrás, velho, e resolveu tudo esse papelado aí,
tem um acordo também agora com o Banco do Brasil também para fazer algumas coisas para o Natal aí também, tá? Talvez venha umas verbas parlamentar. O comércio, as pessoas também se prontificaram, já tem pessoas, professores, algumas empresas que já se prontificaram, a todo mês está doando um dinheiro para a Associação de Moradores, que nós precisamos fazer o muro, cercar, fazer o horto medicinal, ampliar nosso espaço lá para a comunidade, fazer festas de aniversário, casamento, quem é associado poder aumentar ela para as pessoas que vêm de fora, para poder fazer um curso em lugar para posar. Então, a gente precisa, mas já tem pessoas que já estão ajudando. Pessoas que já estão ajudando. Quando você fala corretíssimo ali da questão do comércio, das pessoas ajudar, hoje a gente consegue montar uma equipe porque a gente está rodeado de pessoas boas, pessoas que querem as coisas aconteçam. E a nossa primeira saída para a gente arrecadar recursos foi através de uma família que estava precisando de uma ajuda e o irmão dela viu a gente no domingo, pediu que a gente pudesse ajudar, a gente foi lá e na segunda-feira foi no comércio e ele falou para mim assim, ó, Wilson, se nós chegar nos comércios pequenos do bairro, eles vão ajudar muito mais do que os grandes. O comércio pequeno vai ajudar muito mais do que o mercado grande. Só que é injusto nós chegar nesses pequenos. Eles têm muito mais coração, aquilo que você falou, né? Eles vão doar muito mais. Mas então a gente não vai muito no comércio pequeno porque sabe que eles vão ajudar mais. Mas a gente tem que onde que é o recurso maior são dos grandes, né? E a gente vai nos grandes. Não que a ideia nossa é fazer o comércio do local do bairro crescer, é valorizar o comércio pequeno, esse comércio pequeno a gente poder começar a gerar economia, um transporte que a gente vai buscar lá em Canoinhas, a gente pagar com freteira aqui dentro do bairro, comprar algumas coisas no comércio local, montar um grupo, né, um grupo do comércio aí para poder incentivar o comércio local. E a gente precisa de apoio, de ideias, né, e tem um guri que já sugeriu algumas ideias para a gente movimentar o comércio local, fazer o comércio pequeno. Tem um guri na rua Beija-Flor que arruma sapato, que antes eu levava lá em Canoinhas para arrumar, e hoje eu levo lá, ele faz um trabalho de ótima qualidade. Eu levava 4 dias para pegar o sapato, eu recebo hoje, eu levo, no outro dia já vou buscar. Então tem muito comércio local ali para incentivar mesmo o dinheiro ficar no bairro mesmo. Bacana. Obrigado, Wilson. Obrigado, nosso fariseu, Ayrton Gaziork. É um trabalho civilizatório, né, o que você realiza. Se a gente pegar um exemplo aqui, a questão aí do plantio das árvores, né, quando você reúne as famílias, reúne as crianças, aí coloca todos para trabalhar isso, nós estamos falando de um município com um dos piores índices educacionais do Planalto Norte, né, onde esse trabalho comunitário é educação também, né? O que você está fazendo também é um trabalho de educação, é um trabalho de civilização, é um trabalho onde as pessoas, essas crianças que estavam lá, elas vão passar a se sentir parte, né, de construção de identidade, de dizer, eu moro aqui, eu plantei essa árvore e eu quero cuidar dela porque eu quero ver ela crescer. Então, me parece que é um trabalho que merece, como o professor Jairo já apontou, os nossos aplausos, né? Eu deixo, então, a palavra aberta para outros membros do Cegueira que queiram comentar. Bom, aproveito o espaço, Reginaldo. Antes de mais nada, quero cumprimentar o Wilson, cumprimentar os demais participantes dessa live. Quero também já agradecer aqui a participação do Wilson, que quando foi convidado, participou, se dispôs imediatamente a participar dessa live, que foi uma live que surgiu também numa conversa com o professor Jairo, né, no sentido de abrir espaços para lideranças comunitárias, para pessoas que fazem as coisas acontecer lá na comunidade, né? Então, obrigado aí, Wilson, pela tua disponibilidade, pela tua participação. E é muito interessante tudo isso, é muito interessante porque
me permitam aqui, eu conheci o Wilson lá por volta de 2006, 2006, foi isso? Quando o Wilson apareceu lá na Universidade do Contestado para fazer o curso de Ciências Sociais, né? E é muito interessante essa trajetória desde 2006, a gente percebeu essa trajetória do Wilson, né? Mas em toda essa trajetória, acho que tem uma coisa que precisa ser ressaltada aqui. É o fato de, desde o primeiro dia em que conheci o Wilson, eu sempre percebi nesse camarada um comprometimento com a comunidade dele, né? Esse comprometimento é uma das variáveis da tua trajetória, e extremamente coerente com ela, né? Você não abriu mão diante de todas as dificuldades, e não foram poucas, né, as que a gente acompanhou no próprio curso lá, dificuldades financeiras, materiais, né, de condições de estudo, inclusive, mas alguém que tem um comprometimento muito forte. Isso é importante que a gente deixe claro aqui, né? Porque aí tem um ser humano muito forte, com um espírito comunitário extremamente consistente. A segunda questão que eu gostaria de ressaltar é a seguinte, e aqui até quero provocar um pouco o debate com o Wilson e com os demais, né? Me parece que tem um fenômeno entre os seres humanos que mais ou menos se coloca da seguinte forma: quanto mais as dificuldades que a vida impõe a determinados grupos humanos, maiores são as possibilidades desses grupos cooperarem entre si. Quanto menor as dificuldades, menor é a capacidade ou a disposição para que essas pessoas cooperem, né? Olhando para o espaço acadêmico em que eu atuo ao longo dos anos, entendo que muito conhecimento é produzido, muito conhecimento científico é arrolado, mas, às vezes, nesse ambiente, que é um ambiente em que os limites da materialidade da vida não se apresentam de forma tão intensa, se tenha muita dificuldade de cooperação e de diálogo entre os pares, né? Então, essa é uma questão, até gostaria de ouvir o Wilson e os demais também. Me parece que seres humanos, em condições mais limites da sua vida, têm mais disposição para a cooperação, né? Para colocar-se em movimento, são mais criativos, né? A confiança se estabelece de forma mais intensa. E isso é muito importante, porque quando nós passamos a pensar o desenvolvimento de certas sociedades, a estudá-las, tem dois fenômenos que sempre me chamam muito a atenção, né? Os laços de cooperação e de confiança que se estabelecem entre determinados grupos humanos determina mais ou menos a forma do seu desenvolvimento. Você pode falar o que quiser, né? Por exemplo, dos Estados Unidos como uma grande nação, maior economia do mundo, uma ação agressiva em relação a outros povos e países. Mas lá na sua origem, quando você lê os relatos, os estudos que colocam em jogo a forma da colonização inicial dos Estados Unidos, você tem processos de cooperação muito forte entre as 13 colônias, entre as pessoas que vão para essas 13 colônias, né? E isso me parece determinante de um processo de desenvolvimento que chega naquele estágio. Quando a gente olha para o Brasil, a nossa conformação societária ela é extremamente agressiva. Ela é escravocrata, né? Ela é pautada por uma elite, por senhores de engenho, né? E por escravos, sejam eles índios ou negros, e aí tem muita violência. Então, entre nós, é muito comum alguns jargões populares que dão conta disso, né? Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse jargão é próprio do canavial, é próprio da relação do senhor-escravo, né? Você sabe com quem está falando, esse tipo de carteiraço que a gente ouve, né, ao longo da vida da gente algumas vezes, se não muitas. Tudo isso demarca uma sociedade que tem muita dificuldade de estabelecer laços de confiança e cooperação, né? E aí, Wilson,
gostaria de dizer que o que você está levando adiante lá no São Cristóvão com toda a tua comunidade, não é um trabalho isolado, a gente sabe disso, isso é o melhor exemplo do que significa fazer política. Política no sentido da polis, política no sentido daqueles que se comprometem com o espaço público, daqueles que permitem e abrem espaço para o intenso diálogo de uma comunidade diante das suas dificuldades, diante da sua vontade também de desenvolvimento, né? E que vai encontrar nesse diálogo da polis, da política, a partir de laços de confiança, senão não vai adiante, de laços de cooperação, as condições para o seu desenvolvimento. E isso é fantástico, porque isso subverte uma lógica societária extremamente agressiva, que é a nossa, extremamente desconfiada, extremamente segregadora, né? Então, tudo isso que está em jogo, e é nesse sentido que eu gostaria de ressaltar a tua experiência lá com a tua comunidade, com a Associação de Moradores, de como isso é fundamental e é importante, né, no contexto de mundo em que a gente vive. Só tem uma saída para os nossos dramas, a saída da polis, da política, do debate e do diálogo. O resto é consumo, o resto é individualização, o resto é depressão, sofrimento e ansiedade, né? De uma sociedade que não consegue compreender suficiente a si mesma. Mas eu gostaria de ouvi-lo um pouco nessa condição. Você considera que confiança e colaboração são características de seres humanos, de grupos humanos que estão em condição de vulnerabilidade, ou isso é uma característica generalizada, só falta, né, outras classes sociais despertarem para isso? Como é que você analisa isso, Wilson? Olha, eu tenho lido muito pouco ultimamente, mas o livro do Roberto Bremerman, que é um historiador, ele explica numa região, acho que daí dos Estados Unidos, uma canadense, que geralmente você quer, quando uma instituição faz uma ajuda de um projeto, ela já quer determinar o que é para ser feito com aquele projeto. Então, foi destinado R$100 mil, e aqueles R$100 mil é para isso, para aquilo e tal. Não tem a experiência que eles fizeram, que eles mostraram, é que pegaram os grupos mais pobres que existiam das periferias dos Estados Unidos, do Canadá, e deram para aquele grupo determinado tanto de dinheiro, 5 mil, 10 mil dólares, né? Foi colocado, e deixaram por um ano. E depois de um ano, eles voltaram para ver aonde que foi que destino que levou aquele dinheiro. E eles ficaram surpreendidos. E cada grupo que pegou, família que pegou esse dinheiro, eles construíram a casa própria, construíram outras para alugar, montaram instituições, fizeram aquele dinheiro se multiplicar. Eles determinaram a confiança e aquele grupo conseguiu expandir porque não limitou o que ele tinha que fazer. E sem dúvida nenhuma, né, o excesso, a confiança é o que vai determinar o crescimento econômico. Se você analisar as indústrias mais ricas hoje do mundo, né, se pegar Coca-Cola, o Eric Ford, se pegar a McDonald's, o Steve Jobs, né? Tudo começaram no fundo de garagem, né? Começaram pobre e hoje são as maiores potências, né? A própria cidade aqui de Três Barros, próprios comerciantes hoje que tem também fora aqui do bairro. Então, dentro das comunidades há muito potencial e é onde a hora que consegue perceber, assim, você consegue perceber o talento de cada pessoa. Eu assisti o filme da Harley Davidson. O Harley Davidson, era um mecânico e o outro era um engenheiro, né? Harley Davidson. O Davidson, ele chegou, tirou o cara de dentro da universidade. Você vai ficar na universidade, você vai trabalhar para aquela empresa lá que vai construir a polia, que vai construir determinado para moto, mas nós podemos ser dono do nosso próprio produto. Se nós fazermos, você não vai ficar na história. E
um era empreendedor e o outro era um engenheiro. Então, quando você consegue perceber a engenharia, que a pessoa é boa na matemática, que é boa na física, que é bom na filosofia, que é bom na oratória, que é bom para fazer conversa articulada, que é bom para isso, que aquilo, o grupo vai ampliar. Você, eu falo aqui porque eu estou numa esfera social, assim, do trabalho social, né? Mas eu consigo perceber, assim, muitas coisas econômicas que nós podemos desenvolver aí dentro do bairro. Sem dúvida Bacana, nenhuma, né? Wilson. Aqui tem muito potencial. Não só aqui, né? Em muitas outras periferias do mundo é onde que surge a maior ciência. A maior ciência, ela não está lá muito nos livros. A maior ciência está dentro da comunidade. O único problema mesmo é que as comunidades são desvalorizadas, que são excluídas, mas a maior ciência está dentro onde é que existe, dentro da pobreza, dentro das periferias que está a maior ciência. É que não é mostrada, mas ali que a pessoa consegue sobreviver, gerar o poder econômico, fazer coisas, mas não tem todo o financeiro para poder expandir. Mas se tiver oportunidade, quem conhece mesmo bairro, periferia, vai ver a quantia de ciência que tem dentro de uma comunidade. E na minha pós-graduação, a minha professora Elaine Tavares, ela falou que a pobreza é linda. A pobreza, enquanto o capital pensa que está desenvolvendo, o capital está, né? Ela está crescendo mais, a pobreza ela não está parada, ela está se organizando. E está se organizando e vai montando processos de coletividade que vão sobrevivendo, vão montando a indústria. Tem exemplo aí de cooperativas, universidades, escolas e outros campos que as próprias comunidades se reuniram e conseguiram. O MST é um exemplo disso. Bacana, Wilson. Obrigado pelas tuas palavras, obrigado, professor Sandro, pelo posicionamento. A professora Dani Borgesan, não sei se ainda está conosco, mas ela deixou um comentário aqui, Wilson. Foi uma das melhores falas e mais honestas que já ouvi. Obrigado e parabéns, Wilson. Confesso que, ouvindo suas ações, fiquei envergonhada pela minha inércia. Um comentário aqui da professora Dani Borgesan. Um abraço, professora Dani, com ele também. Tivemos oportunidade de participar, acho que do Agamben, né, que tinha o Cine, né, o Cine que foi feito aqui no bairro, e lá também, lá no Salto o Ayrton estava junto, né, lá que vai para Panduva, lá da série dos padres, lá. Bacana. Ouvindo o professor Sandro falar também sobre as questões aí do desenvolvimento, da cooperação, eu lembro de um material que a gente trabalhava no curso de Ciências Sociais, um livro do Robert Putnam, Comunidade e Democracia, a Experiência da Itália Moderna, e aí depois a gente passou a discutir as questões do capital social, né? E nós percebemos ali que não se constrói desenvolvimento sem capital humano, que é um dos pilares aí do capital social, né? E nesse processo todo, você que está aí no chão, certamente encontra algumas dificuldades com relação ao debate com os políticos, né? Já que aquilo que você faz se apresenta como uma política em si, como o professor apresentou também, porque ou pelo menos aquilo que nós entendemos, né? Com o que seria política. Mas a minha dúvida é no seguinte sentido, Wilson. Como estabelecer esse diálogo com a classe política, né, estando presente num bairro e sendo um líder comunitário num bairro que representa uma expressiva votação, né? Eu não tenho aqui o número exato, mas se não me engano são 42% aí dos eleitores do município, né? Porque aí tem todo aquele jogo de interesses também que acabam, né, caindo aí em você, né, que tendo um reflexo em você, já que você representa muitas pessoas dentro da comunidade. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. As pessoas procuram, a gente tem procurado prefeito, candidato a prefeito, candidato a vereador, tem procurado a gente aí. Mas só que eu não assumo voto, né? Eu sempre tenho conselheiro, né, que é o Manuel, que é assessor do gabinete e é uma das lideranças do estado de Santa Catarina, do movimento MST, e é um dos caras que... Então, qualquer coisa eu peço sempre ajuda para ele, né? E
Então, se o candidato ele não vem falar para mim. Quando ele quer conversar comigo, eu digo assim, ó, vamos levar o projeto, a ideia lá para a Associação de Moradores. Nós reunimos a Associação de Moradores e ele expõe o projeto dele, nós expomos o nosso projeto que a gente quer, causa ele celejo, que a gente precisa, a gente expõe, né, arrumação do pavilhão, o horto medicinal, o muro, universidade, então a gente expõe uma ouvidoria, um engenheiro, tudo. Então a gente expõe tudo aquilo que a gente precisa e ele fala para a comunidade, fala para a associação de moradores e já foi, né, candidato a vereador, candidato a prefeito já tiveram, então eu não assumo o voto e ele expôs o pessoal que estão da associação de moradores gostar das ideias dele, simpatizar, procurar, daí ele convenceu as pessoas, então a gente não induz as pessoas a votar, porque hoje a gente sabe que se a associação de moradores dissesse vote no fulano tal, para o candidato a prefeito, para o vereador, essa quantidade seria mais de 35% para o candidato a prefeito aqui da comunidade, porque a gente conseguiu conquistar a comunidade. Então, a comunidade curte, compartilha, então a gente sabe, mas a gente não induz a pessoa, porque nessa esfera a gente não pode... para nós estamos vivendo um momento mais difícil, porque é esse momento eleitoral, né? Então tem muitas pessoas que procuram, mas nesse processo aí a gente consegue perceber que a gente fala, né? Caso ganhe a eleição, né? Ou perca, a gente vai ser melhor para nós para ver quais são as pessoas que são companheiras mesmo, que vão ficar depois que passar a eleição, né? A gente vai ver, nunca daí a próxima vez nunca mais vai querer procurar, porque se comprometeu, né? Ganhando ou não ganhando, está contribuindo com o nosso bairro. E a gente faz isso, a gente chama para reunião, discute, nós temos 5 candidatos a vereador aqui, né? Eu já tenho meu candidato a vereador, que é um guri que faz trabalho social aí mais de 7 anos no bairro, com futebol com as crianças, e nunca ganhou um cone, uma bola, e ele é meu candidato a vereador. Também não posso expor em redes sociais também, que eu tenho lá, porque nós também moro aqui no bairro e conheço todos os vereadores aqui do bairro também, tenho contato com eles, né? Hoje eles estão meio bravos comigo, porque talvez eles queiram que você assuma uma bandeira, né? E eu nunca falo mal do prefeito, eu nunca falo mal do vereador. Eu exponho os problemas existentes no bairro, os problemas que existem, e é isso que eu faço. Só que daí as pessoas vão comentando, né? Vocês aí, em menos de um ano, já fizeram mais do que o cara em 4, 8, 12 anos, nunca fizeram, vocês em menos de um ano já fizeram. Tá? Ali vai alavancando os debates, mas eu, nos meus vídeos, se perceber, eu não falo mal do prefeito ou do vereador. E é assim que a gente estabelece politicamente. Eu, na verdade, nessa conjuntura política hoje, eu até evito sair muito, até fico preocupado sair muito de noite, assim, porque a gente sabe que é um grande poder econômico que está por trás disso. É uma máfia muito grande, né? Então, eu fico até preocupado de sair muito, assim, mas eu estou disposto, qualquer prefeito, vereador que vier dialogar com nós, a gente faz o diálogo, expõe nossas ideias, que agora não está falando para mim a pessoa, né? Ela está falando para uma equipe de uma associação de moradores, não é simplesmente para mim. Tem muitos erros, né, que as pessoas cometem porque ela centraliza as coisas para ela. Então, isso é o errado, né? Se você tem coisas que você, é lógico, você citou o Buto, mas é lógico que tem coisas que uma liderança ela tem que assumir já imediatamente ali, uma coisa pode ser resolvida, mas se é uma coisa muito grande, ela tem que ser resolvida com uma equipe, né? Não sei se consegui expor. Bacana. Não, isso mesmo, é isso mesmo. Porque é uma curiosidade, né? Porque frente a tudo que representa o município para a região, o que tem de arrecadação, né? Acaba se tornando a cereja do bolo, né? Porque governar Três Barras, bom, nós temos aqui um dos maiores índices de arrecadação do Planalto Norte de Santa Catarina, né? A gente tem, e na prática isso gera um alto índice de pessoas dispostas a concorrer, a competir e uma verdadeira batalha pelo poder na qual você acaba sendo submetido também por representar aí um dos maiores bairros do município, na verdade o maior bairro do município, né? Bom, eu deixo a palavra aberta aqui caso outros membros do Cegueira queiram fazer algum comentário, algum questionamento.
Bom, tem um aspecto ainda, Wilson, que eu gostaria de perguntar a você, que é a própria questão da liderança, né? Como é que se exerce liderança? Bom, existem inúmeras formas de exercer liderança, né? Digamos assim, uma liderança autoritária é aquela que impõe, né? É aquela que diz o que os outros devem fazer, como fazer, estabelece um programa e um cronograma e impõe aos demais, né? Uma liderança comunitária, né, que se mobilize talvez por uma prerrogativa mais democrática, talvez ela tenha, pelo que eu estou sentindo aqui na tua fala, e gostaria de ver como é que vocês trabalham com isso aí, ela tem essa capacidade de articular os talentos que se apresentam na comunidade, né? Então, muito mais do que dizer o que as pessoas devem fazer, você é muito mais um facilitador, alguém que abre oportunidades, que abre portas, alguém que reconhece naquele jovem uma determinada característica, joga bem futebol e, portanto, pode cuidar do campo de futebol lá com os meninos, com a gurizada ou com as meninas, né? Tem o outro indivíduo que é melhor lá na contabilidade, pode ajudar na contabilidade da própria associação de moradores. Tem o outro indivíduo que tem uma capacidade de negociação, e, portanto, é alguém muito importante quando se estabelecem relações com autoridades, sejam elas locais, regionais, ou estaduais ou nacionais. Enfim, uma liderança democrática é alguém, talvez, que abra muito mais essas oportunidades e promove novas lideranças. O que eu queria saber de você é como é que a vossa associação ali trabalha no sentido de potencializar novas lideranças, uma vez que o Wilson e outras pessoas que estão junto com o Wilson, talvez daqui a uns meses, alguns anos, possa surgir uma outra oportunidade em outro local do país, em outra região, e como é que fica essa continuidade lá na associação, lá no bairro? Então, como é que vocês trabalham na preparação de novas lideranças? Tem esse tipo de trabalho? Como é que isso se dá, Wilson? Não, primeiramente, a gente sabe, o professor já explicou que veio pegar o Max Weber, falando de lideranças carismáticas, liderança patriarcal. Mas primeiramente para você, que nós aqui na Associação do Morador, é que ela não existe liderança. Né? A primeira coisa é você não sentir uma liderança. Você não impor as coisas e sentir que você é uma liderança, que você é o presidente. Você é simplesmente ser o que você é e sem expor aquilo que está determinado no papel, se tornar uma liderança. Uma é você não ver que você é uma liderança. Um exemplo disso aconteceu essa semana aí, que caso investimento econômico e político, nosso bairro está sendo asfaltado e na frente da sede da Associação de Moradores foi tirado umas árvores, né? Tem que tirar para não atrapalhar o progresso, mas a outra pessoa que é da Associação de Moradores me chamou, né, para ir lá, que é a companheira Sandra, né, que é uma das lideranças do bairro, também é da associação. Eu peguei e fui e conversar com o responsável da obra, e ela tomou o peito, né, tomou a dianteira de tudo, e eu, como presidente, fiquei só do lado, né, e daí o que eu vou falar, porque eu que tenho que assumir que sou presidente, eu tenho que conversar, mas daí o outro amigo da Associação de Moradores, outro dia, conversando comigo, ele falou assim, não, mas exatamente é isso aí. Quando ela estava falando, ela sentiu, você não falou nada, mas ela sentiu segurança de você estar junto. Quando ela falou, ela viu do lado dela uma pessoa que está junto para sentir uma segurança. Eu acho que a liderança é isso aí. É que vai deparar assim, em muitos grupos que talvez não tenha todo esse conhecimento, esse pouco de conhecimento que a gente tem que aprender cada vez mais, mas quando eles precisarem, eles vão sentir representados por alguém. E aí que está o papel da liderança, é quando o grupo precisa, quando a equipe precisa, ela sentir confiança na pessoa que representa
o movimento. Bacana, obrigado, Wilson. Quero também fazer uma provocação aqui para a professora Terezinha, né? A professora Terezinha é diretora da escola Frei Minando Campos, no bairro Alto do Mussi, né? Então tem essa proximidade, conhece bastante também aí dos estudantes, conhece bastante da comunidade, né? Que o Wilson está comentando. Então, fica aqui a minha provocação, Terezinha, se quiser dar a sua contribuição também conosco, né? Então, bom dia a todos, bom dia, grupo. Bom dia. Bom dia, colega lá, o Wilson. Bom dia. A gente sentou no início do ano para conversar. A proposta dele, assim, para mim, é digno de nota. A forma dele atuar, ele veio até a escola, a gente fez uma parceria, a gente estava... iríamos colocar em prática, só que devido à pandemia se desarticulou, né? Mas esse trabalho que o Wilson faz lá, eu vejo o resultado na escola. Porque, infelizmente, o meu tempo é consumido pela burocracia, isso é triste de dizer. Eu gostaria de estar muito mais por perto, eu gostaria de estar muito mais junto com os alunos, eu ainda vou lá visitá-los e ver esse trabalho de perto que está sendo feito, mas não deu por conta né? E por conta dessa burocracia, eu fico, por exemplo, hoje à tarde eu vou para a escola, vai ter um trabalhador lá que só consegue ir no sábado, eu tenho que aproveitar quando que ele possa fazer, né? Então, assim, eu fico me consumindo com isso, e um trabalho que nem ele faz, que a gente devia estar muito mais por perto, a escola está mais por perto. Mas eu assumi o compromisso com ele e estamos firmes que ano que vem, se eu esteja lá ou não esteja, já vou deixar organizado para que nossos alunos vão fazer essa parceria lá com a comunidade dentro da escola, que saia dentro da escola, no contraturno escolar, que isso é valorização com os demais alunos também, não só os que trabalham, que vão lá, que vão cuidar de ver o que ele precisa para que haja uma consciência ampliada sobre a situação do bairro, sobre a carência, sobre a grandeza, porque em tudo tem os dois lados, né? Tem muita grandeza, tem muita gente boa. Eu, quando entrei trabalhar ali, as próprias colegas, eles passam uma ideia negativa, e que eu vi, hoje eu tenho certeza, Wilson, que não é assim. Hoje eu sei que não é assim. Não é assim. Em todo que lugar que você vai, tem 2, 3 que sempre são os do contra, mas não é assim. O bairro é maravilhoso, as pessoas são muito bacanas, e elas são organizadas, e elas são articuladas, e elas têm condição de ir avante. Certeza. Era isso aí que eu tinha para falar. Eu já aproveito para trocar uma ideia contigo, professora Fátima, que esse trabalho ele vai ampliar assim a mais campos, porque a gente já tem dialogado, conversado na Associação de Moradores e com os bastidores, que a gente precisa, para o bairro poder desenvolver mais e crescer mais, a gente vai precisar muito do apoio da participação da escola. E nesse apoio, os próprios pais se sentirem importantes nesse processo de construção da escola, que são as APP, acho que das escolas, né? Sim, a APP das escolas, com certeza. Eu faço parte também. Conseguir reunir aqui na comunidade os pais das crianças e das famílias para a gente poder fazer um diálogo junto com o Menandro, com o Kaique, com o Pet, e para a gente conseguir reunir os pais e a gente pensar uma proposta aí melhor para a escola, onde o aluno possa poder estudar, a participação da escola também, até para poder cobrar dos representantes públicos mais investimento para construir os parquinhos, praça, bibliotecas, fazer, então, se você conseguir dar um apoio para nós aí, para a gente poder rearticular as APP das escolas, porque também ele também é um vínculo político, né? Porque eu conheço pessoas que estiveram na APP também, mas foram por indicações e não foi um processo democrático para a escolha de um representante da APP da escola. A partir que a gente conseguir reunir
associação de moradores, comunidade, as 3 comunidades, o São José, o Santo Antônio, a Igreja de São Cristóvão, as igrejas evangélicas, o, as APP da escola. Então, a gente vai conseguir construir um grupo muito grande, muito mais fortalecido para a gente poder ser referência no estado de Santa Catarina, referência em Canoinhas, que outras pessoas venham procurar a gente para a gente possa, em outros municípios, poder ajudar. E nesse contexto vai surgir muitas lideranças. Já tem muitas lideranças, vai surgir mais, porque de repente você nem vai precisar mais você se locomover, porque tem pessoas já para fazer isso. Wilson, eu digo aqui, perante os colegas do grupo, que você pode contar comigo nesse sentido, assim, ó, 100%. Porque eu vi ali que existe um estigma. A escola estadual e a escola municipal. A escola é a escola do bairro São Cristóvão. Para mim, a escola é do bairro São Cristóvão. Sim, nós temos uma administração municipal, uma administração estadual. Mas quando os gestores pensam de forma ampliada, mas tal fulano é da outra escola. Tal... Gente, a escola é pública. Eu outro dia conheci o prefeito de vocês, que eu até então não tive o prazer ou o desprazer, enfim. Conheci ele por conta daquele asfalto porco que estão fazendo ali na frente da escola. Mas eu fui para cima. Porque a escola é da comunidade. O senhor precisa prestar atenção que nós não temos entrada. Daí disse que vai fazer, só não disse quando, né? Então eu espero uma outra encarnação, talvez, mas enfim, eu fiz o meu papel. Fui lá e falei. Nós precisamos revitalizar ali na frente. Porque daí, assim, ó, foi feito aquele asfalto, ficou, não dava entrada. Os nossos alunos precisam entrar daí. Mas ele, muito gente boa, muito bacana. Ele disse, não, isso aqui nós vamos fazer. Pelo menos até no portão, né? Então, assim, ó, porque existe aquela divisão, a escola estadual, tá entendendo por que eu tô falando isso? A escola estadual, não importa que a escola está dentro do bairro, atende os alunos do bairro São Cristóvão. É esse que é que precisa ser ampliado isso. Se a escola está dentro do bairro, ela pertence para o bairro. Exatamente. E se ela pertence para o bairro, ela tem que trabalhar em prol do crescimento do bairro. Exatamente. A gente atende estadual. A gente atende a todos, mas assim, ó, eu digo assim, esse é o meu pensamento nesse momento. A escola só existe em função do aluno. O professor eu dou tenho o maior respeito, porque ele é o que faz parte, ele faz parte, sim, mas o aluno é a maioria, e o aluno precisa da nossa atenção, do nosso apoio. Por isso, quando tem um professor, uma professora que atende bem o aluno, que ouve, aqueles alunos precisam de ouvido, ouvir eles, indicar para eles, olha, isso se pode ser, fazer isso, fazer aquilo, dar caminho para eles. Eu vi muita diferença desde que eu entrei lá, faz 3 anos, do que eu entrei para hoje. O convívio é diferente, os alunos estão diferentes. E é esse o movimento que a gente pretende fazer, quer dizer, pelo menos é o que eu penso, né? Tá bom? Corretíssimo, porque eu vi o índice de desenvolvimento educacional nas escolas de São Miguel do Oeste, né, que consegui ganhar, eu não consigo dizer o nome, mas foi bem qualificada, porque lá foi aberto a escola, né? Foi aberto no final de semana a escola para a comunidade, era aberta a escola no sábado, no domingo, onde a família ia lá, tomava chimarrão, as crianças iam lá brincar no parquinho, iam lá jogar bola, iam lá na biblioteca, e o diretor falou que não existia segredo, simplesmente só abria a escola no final de semana para a comunidade, e aí eles alcançaram o índice do IDEF, bom, por causa que era aberto a escola para a comunidade. Isso não acontece. Eu tenho essa percepção, porque assim, ó, a nossa escola, bem antes, quando eu não estava lá ainda, me contaram que era aberta a escola. Mas daí quebravam, estragavam, então quebrava as lâmpadas, quebrava o portão, sabe?
mas precisa de uma conscientização maior. Você trabalha de formiguinha, nós temos que ir fazendo aqueles conscientize. Isso aqui é nosso, isso aqui é nosso, é meu, é dos filhos deles, é dos netos, é dos bisnetos, e assim, essa é o meu intuito maior, é pensar nessa ampliação de consciência, gente. A escola é de todos, não é minha. Eu estou lá de passagem, daqui a pouco vem outro. Professor, eu acho que até essa parte aí que é falado que vai quebrar lá a torneira do banheiro, eu vou dizer para ti, eu acho que isso aí é uma coisa que é falado pelo próprio sistema, porque o país, o próprio município, ele não quer ver o desenvolvimento educacional do aluno, ele jamais vai querer que o aluno aí tome uma conscientização aí e começar a querer cobrar deles a participação, daí joga essas ideias aí que o aluno degrada, que o aluno quebra, até para fechar a escola mesmo, para não abrir para o menino aí que mora aí no bairro, que aí no final de semana jogar bola lá, brincar no parquinho, a família que aí... Pois agora você levantou uma... Agora nós estamos falando uma coisa muito particular no grupo, mas tudo bem, você levantou uma questão muito interessante. Porque assim, ó, desde que eu entrei lá, nunca eles invadiram a escola, nunca eles entraram e abriram aquele... Nunca, tá fechado, houve o maior respeito. Eu até agora, eu não estou dizendo nada, mas eu que estou lá, pode ser que isso aconteça, mas nunca aconteceu. Porque assim, ó, eu abro a escola, eu não abro no fim de semana porque eu não tenho autorização, mas eu abro a escola e falo com os alunos no sentido de a escola é nossa, vocês sejam bem-vindos, vem para cá porque aqui é nosso. É nesse sentido, gente, são coisas simples que precisam ser ampliado para eles. Valeu, obrigado, gente, tomei o teu tempo de vocês aí. Não, que é isso. Obrigado. Amanhã, obrigado, até meu dia eu tô aí bem tranquilo aí, tô de boa. Obrigado, professora Terezinha, pela tua participação. Eu provoquei a Terezinha porque ela está no chão também aí do bairro, né? Já há 3 anos, como ela comentou, conhece muito da realidade aí dos estudantes, também tem um contato direto e está fazendo um belo trabalho, né? De acolhimento a essas pessoas e principalmente nesse reconhecimento ou nessa tentativa de fazer com que se reconheça o que é público, né? A relação do público e o que é privado, né? Então a escola é pública, é de todos nós, e o cuidado que devemos ter com ela também pertence a cada um de nós. Deixo mais uma vez a palavra aberta para outros membros do Cegueira. Acredito, então, que, devido também ao horário, nós podemos passar a palavra para o professor Sandro, para que possa também fazer os apontamentos aí já da próxima reunião e os agradecimentos ao Wilson. Bom, eu inicio agradecendo ao Wilson a generosidade dele dispor do tempo dele, do tempo de alguém que trabalha muito, evidentemente, tem sua ocupação profissional, provavelmente, tem seus afazeres, tem toda a comunidade aí com quem dialoga e com quem movimenta esse conjunto de ações que são belíssimas. Então, agradeço a generosidade de dispor do seu tempo para compartilhar ideias que se transformam em ações públicas. E isso é importante, Wilson. Essa experiência, ela é fundamental, ela digamos, crucial no sentido do fazer político, né? Do fazer da polis, não reduzindo o político aqui ao partidário, sempre deixando claro isso, mas o político como essa condição que é inerente a todo e qualquer ser humano que surge e que se apresenta no mundo, né? A la Heidegger, esse ser aí, que somos nós, que possuímos um nome, é o Wilson, é o Jairo, é o Reginaldo, é a Terezinha, é o Ayrton, é a Camila, é a Cris, a Márcia, a Jaqueline, a Sandra e tantas outras pessoas que estão aqui conosco. Os nossos nomes demarcam essa condição pública. A gente só tem um nome porque nós somos seres que precisam dos outros e convivemos com os outros no espaço público e construímos essa dimensão pública.
E, portanto, somos políticos na nossa condição de humanos que se colocam em jogo. Então, todo esse trabalho que vocês vêm fazendo no bairro, promovendo os seres humanos, promovendo a polis, é fantástico. E foi nesse sentido que o diálogo com o professor Jairo se apresentou no sentido também de convidá-lo ao canal para que isso fique registrado e que as pessoas participem desse diálogo e entendam isso e que possam avançar nessa direção. Eu não tenho dúvidas, Wilson, de que a experiência que você está fazendo junto com os teus colegas lá no bairro vai marcar gerações, né? Aquelas crianças que estão vendo esses bons exemplos, isso que a Terezinha anunciava aqui também em relação à escola, de olhar a escola como um espaço público, um espaço comum, são essas ações que precisam ser multiplicadas na sociedade brasileira, no local, no regional, né, e no nacional. Então, parabéns aí pela tua fala, e agradecer a generosidade da tua presença, mas eu quero também passar a palavra para o professor Jairo, para que ele dê o seu parecer final aí, uma vez que ele é o corresponsável nessa live de hoje aqui. Então, Jairo, fique à vontade para fazer também as suas considerações finais aí. Perfeito, Sandro. Então, eu também faço das palavras do professor Sandro as minhas, em agradecer essa tua disponibilidade. Eu sempre acompanhava aí pelo grupo lá das Ciências Humanas, eu acho que né? As tuas manifestações, o que você faz e tal, e eu me encantei por esse trabalho, porque uma pessoa comprometida tem o seu conhecimento científico, mas que também põe a mão na prática, né? Executa. E isso é muito bonito. Eu fiz também isso por muito tempo, em várias associações e tudo mais e tal, mas, de certa forma, depois a gente acaba se desligando, porque você entra para uma instituição, você fica muito preso nela, tem que cumprir os horários, na verdade, tem que cumprir as metas e você se afasta da sociedade. E eu acho que esse é um pecado, vamos dizer assim, social, que a gente comete por conta das circunstâncias e tudo mais. E essas pessoas engajadas, fundamentalmente, com a sociedade, que fazem as coisas acontecerem, isso é muito belíssimo. Então, eu acho que o professor Sandro foi muito feliz nas colocações, né? Marca gerações, né? Marca a vida das pessoas e você dá uma enorme contribuição social. Assim que eu for a Canoinhas e passar esse tempo feio, como eu costumo dizer, a gente deve se encontrar aí, Wilson, interagir e ver em que medida que a gente pode contribuir também, sei lá, de forma teórica ou prática também, né? Enfim, nós dialogarmos com o bairro, com a comunidade, com vocês aí e assim por diante. Wilson, você é professor aí da comunidade? Não, eu não trabalho como professor. Eu trabalho como eletricista. Ah, você é um eletricista, certo. Não, só deduzido que como você é formado em ciências sociais, pudesse atuar na escola ou na educação. Mas está fazendo um trabalho pedagógico, social, muito bacana. E nesse sentido também, antes eu não falei, eu acho muito legal, por exemplo, as congregações religiosas, independentemente de qual matriz, mas que também atuam na sociedade. Porque você sabe que existem aqueles que estão encastelados, né? Estão dentro das suas instituições, muito bem alimentados e tudo mais tal. Por outro lado, existem aqueles, principalmente missionários, né? Aqueles religiosos que estão lá no bairro, assim como você citou o exemplo dessa irmã. Cleudes, é isso? Isso, irmã Cleudes. Irmã Cleudes, né? Que faz esse trabalho, de fato, com a sociedade. Tá? Wilson, parabéns, um abraço, tudo de bom, continuamos ligados, né? E, da mesma forma, eu estendo um abraço virtual aqui para cada membro do nosso Cegueira e Solidariedade, os que estão e os que talvez não puderam participar hoje por algum motivo, evidentemente. Um abraço a todos. Professor Jairo, eu que
eu que agradeço aí o convite do coletivo do Seguir Solidariedade pelo convite. Para mim é uma honra estar falando, podendo ser chamado por vocês aí para fazer um diálogo com um grupo intelectuais aí da pensei, falei, mas eu firmei de vir conversar porque eu acho que aquilo que a gente faz tem que ser expandido aí para o mundo, para outras pessoas também ver que ele não é uma coisa difícil de se fazer, é você, de alguma forma ou outra, você pode doar uma hora aí do seu tempo para fazer um trabalho social na tua comunidade, na tua cidade, plantar uma árvore, participar de uma reunião. Então, você pode doar uma hora aí para você poder ajudar a comunidade. Aqui eu também quero, aqui, né, já agradecendo, mas respondendo um pouco a pergunta do professor Sandro, como se me sinto como liderança, como uma liderança, eu li muitos livros, não li muitos, mas eu li o Marx, eu li o Weber, eu li o Durkheim, eu li o sociólogo Florestan Fernandes, Roberto Gutmann, o Bauman, que foi minha tese do TCC, e muitas outras leituras, Gilberto Freire, fiz muitas leituras na minha vida acadêmica. Mas eu vou falar que, sinceramente, o livro hoje que eu mais tenho aprendido é a Bíblia. A Bíblia é onde que eu mais tenho aprendido o conhecimento, do rei Salomão, desde Moisés, rei Davi. Hoje eu também faço um curso bíblico com uma pessoa que é testemunho de Jeová. Então, eu levo exemplo assim de Jesus Cristo falava, né, que ele não veio para ser servido, né? Ele veio para servir. A partir que você começa a servir uma pessoa, você vai talvez isso que a gente tenha se tornado uma liderança. E o outro é o exemplo que ele mesmo fez, né? Ele lavou o pé dos próprios discípulos, né? Então, a partir que você se torna uma pessoa humilde, uma pessoa que se identifica com o teu próximo, talvez isso que esteja desenvolvendo o trabalho na comunidade seja esse exemplo aí seguido e o livro hoje que eu mais tenho lido é a Bíblia, onde eu mais, talvez isso que a gente consiga desenvolver o trabalho, porque hoje eu leio todo dia, eu leio uma parte e cada vez eu vou aprendendo mais, porque a Bíblia, ela, às vezes você pensa que é uma questão teológica, mas ali é a economia, é a história, é a ciência humana, é a ciência, é a teologia, é a filosofia. Então, tem muito conhecimento a Bíblia onde você pode aprender. Eu sei que vou ter que ler mais, eu sei que vou ter que fazer mais leituras ainda do campo acadêmico, eu sei que eu tenho que ler o Gandhi, uma pessoa hoje que eu tenho vi o filme, pretendo ler o Mandela, pretendo ler Hegel, pretendo se aprofundar ainda na cultura do próprio guri, que foi fundador do PSOL, que faleceu, Pio Sampaio de Arruda. Tendo tempo agora, mas eu sei que eu tenho que me dedicar mais à leitura ainda. Mas, enfim, o livro que eu mais tenho aprendido, ele fala que é a Bíblia hoje, que tem me ensinado muitas coisas. Bacana, Wilson. Alguns posicionamentos ali, várias pessoas agradecendo você e te parabenizando aí. Vou apresentar de forma rápida alguns deles. A Sandra agradecendo pela disponibilidade da conversa, um belo exemplo de pensar a comunidade, posturas necessárias e urgentes para a construção de espaços de compartilhamento, doação, bem viver. Muito obrigado. A prof. Camila Nandi, obrigado, Wilson, por compartilhar conosco este relato tão poderoso e intenso. Assim como a Dani, me senti envergonhada por contribuir tão pouco ao mundo. Parabéns pelo seu comprometimento com a sociedade, por sua praxis, pelo seu agir voltado ao outro. A Krishna, muito obrigado pelo compartilhamento de boas ações realizadas no bairro São Cristóvão. E a Cris, Wilson, parabenizo o seu trabalho. Acredito que, assim como me fez pensar várias possibilidades, provocou intensamente todos os colegas. Há muitas atitudes simples que causam um impacto gigantesco quando vivemos. Como disse o Bazanella, esses exemplos práticos de ações solidárias estão fazendo a diferença na vida de muitos
e serão levados como referência de valores. Parabéns mesmo e obrigado por compartilhar suas experiências. Bom, também quero aproveitar para agradecer a presença de todos, né? Todos que estão conosco nesta manhã, que dispuseram aí do seu tempo. Como eu já citei anteriormente, pessoas de várias regiões aqui do estado, do Brasil, do Rio Grande do Sul, toda parte. Obrigado a cada um de vocês que esteve conosco. Sugeri a nossa tradicional salva de palmas virtual aqui, pessoal. Liga os microfones e vamos aplaudir o Wilson. Aê, Wilson! Obrigado. E na próxima semana tem mais, né? Daqui a pouco o professor Sandro fará os convites. Eu peço aos membros do Cegueira e Solidariedade que permaneçam conosco aqui e para que a gente discuta, então, as questões pontuais e técnicas. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu, obrigado.